O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, aqui no nosso canal do YouTube. Gostaria vou trazer uma série de entrevistas aqui, de contatos bem bacanas que eu fiz lá no Congresso da Abinana, no Congresso Brasileiro de Águas Minerais, Águas Minerais Industriais Naturais, tá certo? Eu estou aqui com a Valéria Marchetti, que eu conheci lá no evento, uma consultora de garantia de qualidade em indústria de águas minerais, né? Valéria, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Johnny, seu contato. Foi muito legal encontrar você e colocar na mídia aí esse segmento que é tão interessante para a mineração, né? Um alimento mineral. Exatamente. A grande frase é essa que o Lancia lá falou bastante, né? Sobre alimento mineral. Exato. Okay? Pessoal, só lembrando que semana passada nós não tivemos vídeo, porque estávamos na Expo Cibram, tá? Mas teve muito conteúdo, nos sigam aí no LinkedIn, tá? Nas nossas redes, mas ainda estamos com a meta de fazer 2 entrevistas por semana. Então, teve semanas que fizemos mais para compensar essa que não tivemos semana passada, mas estamos garantindo aí para o final do ano ter mais de 100 entrevistas aqui no nosso canal e permanecer aí para o próximo ano, que já está batendo na porta, né? Sim. E lembrando também que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, empresa de engenharia que trabalha desde o coleta de pré-requisitos até a fase final do projeto, com tecnologias como geoscanner, georradar e muito mais. Esse site é atobin.com. A Ígnea Geologia e Meio Ambiente, uma consultoria que trabalha desde processo minerário, pesquisa mineral e muito mais. Acesse o site igneabr.com.br. Tá? E minha empresa de consultoria, a Mino Mine Innovations, faz planejamento de lava para o Brasil inteiro. Acesse aí minoinnovations.com e saiba mais. Como eu falei, né, estou aqui com a Valéria Marchetti, que é bióloga formada em biologia, nas ciências biológicas, possui pós-graduação em gestão da qualidade e segurança dos alimentos. Ela tem mais de 15 anos de atuação no mercado aí de água mineral, tem excelência na realização de treinamentos, elaboração de documentos, consultoria de qualidade, implantação de sistemas de adequação das empresas para certificações, e possui a consultoria dela, que é a Valéria Marchetti, consultoria em qualidade, tá? E ele vai falar sobre esse assunto, que é qualidade da água, tá? Mas, Valéria, poderia nos dar uma visão aí do que geral, né? Do que envolve o aproveitamento de águas no setor mineral? Eu acho que você já chegou a ver alguns dados, né? O segmento ainda é um pouquinho inexpressivo nesse setor mineral tão grande aqui no Brasil. Então, o setor de águas representa mais ou menos 2,5% do faturamento do setor mineral brasileiro, são os dados da IBRAM. E além de ser assim, muitas invasadoras, a maioria opera com pequenas empresas familiares. Então, essa inexpressividade às vezes se dá por isso. A tendência, Johnny, aumentar, porque as águas superficiais estão cada vez mais poluídas, porque hoje o consumidor ele já é mais informado, então a gente já está numa luta aí contra sódio, contra açúcar, festinha de criança já não tem mais refrigerante, então nós estamos substituindo por produtos mais saudáveis, e não existe nenhum mais saudável que água, né? Além disso, os próprios adultos com essa era fitness aí buscam o consumo de bebidas cada vez mais saudáveis. Aí tem água saborizada, um drink de água com gás. Muitos amigos já substituíram, né, outras bebidas, até alcoólico, por água gaseificada. Então, com certeza, estamos em fase de crescimento aí. Apesar das lavras no Brasil, tem algumas bem antigas, de mais de 100 anos, ainda tem 30, 20 anos que o setor está crescendo no mercado. Exatamente, você falou um negócio muito interessante, essa questão, como o Lancia falou, né, lá no evento, que já superou a indústria de água, já superou o consumo de refrigerante no Brasil. Então está nessa crescente importante. E uma observação, né, teve lá o Water Bar no evento, que
vi água de todo tipo. Eu trouxe umas garrafinhas aqui para mim, foi muito interessante. O design de embalagens faz vender muito, né? A gente tem, assim, da mesma engarrafadora hoje, a água fitness, que é aquela tampinha própria para estar numa corrida, estar numa esteira, numa atividade física e tomar. Água Kids, que é um volume bem pequenininho, 200 ml, para a criança tomar e já acabar. A gente já tem produto melhorado para um restaurante, né? Uma embalagem de vidro, ou no PET mesmo, um formato mais atraente, mais refinado. Então, você vê que o segmento está avançando em tudo, né? Tanto na tendência de consumo natural, quanto no design das embalagens. Ser mais prático, um volume legal para você virar aí na sua casa, né? Tinha 20 litros, que talvez seja um problema para a dona de casa que mora sozinha. Agora já tem 10, tem 6, tem 5 litros, que facilita o manuseio. Exatamente. E, Valéria, quais são, assim, os principais desafios em operação de mineração de águas? Eu vou falar com vistas de qualidade, tá? Que você é do setor da geologia, com certeza os desafios para você são outros. Do ponto de vista da qualidade, o que eu acho que é um grande desafio, assim, é a gente convencer o empresário que é um empreendimento limitado à regra imposta pela natureza. Então, não adianta ele sonhar muito alto, qual é o equipamento que ele vai comprar, quantos tipos de embalagem ele vai produzir. Ele tem que saber que quem determina o volume total de produção dele é a natureza, é a vazão. E esse limite, ele é fruto de um estudo, um teste de bombeamento, que um profissional como você vai determinar. Olha, é quantos litros por hora e tantas horas por dia. Então, é um grande desafio do setor o empresário entender e se conscientizar desse limite de exploração. Porque se a gente ultrapassar esse limite, a gente causa um desequilíbrio, a gente afeta vários parâmetros da qualidade. E eu acho que um outro grande desafio para nós da qualidade é armazenar um alimento natural. 3 meses, 6 meses, as embalagens descartáveis natural, 1 ano de prazo de validade. Por ser natural, isso é um desafio, porque apesar do prazo de validade da água é indeterminado, por si só ela não vai sofrer alterações, mas tem embalagem, tem lugar de armazenamento, tem oxigênio, tem luz, temperatura, então às vezes alguns parâmetros mudam. Qual que é a reclamação mais recorrente? Gosto e cheiro, porque é um produto insípido, inodoro, incolor. E aí, depende de onde você armazenou, tá numa pastelaria, embaixo de um tacho de pastel, tá no supermercado, do lado de produto químico, o PET, ele é ótima barreira para proteger o alimento de fatores externos. Mas ele mesmo absorve um pouquinho. Quando você vira a garrafa, você tem a sensação do gosto e do cheiro no alimento. Mas não é. O alimento não tem nem cheiro nem gosto, você tem a percepção da embalagem. E às vezes o próprio plástico da embalagem, né, a garrafa ou a tampa, tá tudo bem, é embalagem para contato com o alimento. Mas um pouquinho a mais de um plastificante, de alguma substância da composição, às vezes é percebido no paladar. Algumas pessoas que são mais sensíveis acabam percebendo um gostinho de plástico, um gostinho de alumínio. E a gente vai lá olhar a nossa contraprova, tá tudo certo, os parâmetros estão tudo certinho. Só que ficou muito tempo em contato com aquela embalagem. Teve uma exposição ao sol, uma oscilação de temperatura, ele acaba adotando esse gosto e esse cheiro, né? Às vezes também como consumidor, não sei se você já viu o desenvolvimento de algas verdes nas embalagens, especialmente as retornáveis, é um produto natural. O que tem ali tende a crescer. Então a pessoa tem um armazenamento inadequado e dá chance para desenvolver esses organismos. Não vai fazer mal para a saúde, mas fica feio, né? Fica todo verde o garrafão, ninguém vai querer. E eu acho que uma outra situação que às vezes a gente encontra esse desafio de armazenar, elementos naturais da água. Ferro, manganês, por exemplo, eles são elementos instáveis no armazenamento. A água de rede, a água de consumo que chega na sua casa, ela sai da estação de tratamento e em horas ou em dias será consumida, tá tudo bem. Agora, quando eu guardo esses elementos naturais dentro do limite de potabilidade, por algum tempo, 2 meses, 3 meses, o próprio oxigênio dissolvido na água,
é capaz de reagir com ele, e em vez de ser ferro solúvel, manganês solúvel, acaba ficando precipitado, e pode ser que o consumidor veja pontinhos na água, tipo um lodo, assim, que são minerais naturais, só que eles não são favoráveis nesse tempo de armazenamento. Então, tá aí os dois grandes desafios: a consciência sobre a exploração e o armazenamento de um alimento natural. Uhum. Realmente, você falou um negócio da questão do armazenamento. Minha esposa, ela tem uma percepção mais do que eu nesse ponto. E, às vezes, a gente toma alguma coisa, ela já sente logo isso. Então, realmente é muito importante esse fator. Quem está escutando aqui já teve um gatilho mental de lembrar algum momento, passou por esse tipo de situação. É muito importante, porque assim, aonde ela está, ela adota. Quando você vai tomar um refrigerante, um suco, você já tem na memória qual é o sabor dele, mas como a água não tem sabor de nada, o que tiver próximo dela, ela adota. A minha sobrinha também, ela percebe muito mais que eu. Aí, às vezes, ela toma, ela fala assim, nossa, tia, não dá para tomar. Às vezes, uma água mais alcalina, às vezes, na embalagem lata, metálica, ela percebe um gosto que eu sozinha não percebo. Entendi. E você falou um pouco no início, né? Mas gostaria que você entrasse um pouco mais nesse detalhe, né? Como é que é o aproveitamento de águas, né, no setor mineral pode impactar essas fontes? Tipo assim, seria a disponibilidade de fontes fora da área de mineração, alguma coisa nesse sentido? Se o empresário, o minerador, ele respeitar esse regime de exploração, ele respeitar essa vazão de água que ele pode engarrafar, o empreendimento não vai causar impacto nenhum na disponibilidade das águas da comunidade. Então, até tem um documentário muito distorcido na Netflix, que quando vocês assistirem, tendo o mínimo de conhecimento técnico, vocês vão ver que não é aquilo lá. Se você respeitar o limite de bombeamento, todas as nascentes, todos os poços da região continuarão tendo água. Mesmo porque, normalmente, na casa das pessoas, eles captam água superficial de lençol freático e a empresa capta do aquífero. E outra coisa, porque como é um recurso renovável, se eu exploro aquilo que a natureza consegue repor, eu estou sempre mantendo um equilíbrio no subterrâneo. Então, não causa impactos na vizinhança, tá? Se o empresário for consciente, a empresa não vai acabar com a água da comunidade. Pelo contrário, se o minerador é consciente, ele vai proteger e preservar esse recurso para que sempre a comunidade tenha e para que sempre ele tenha também. Lembra que tem alguns milhões investidos ali, ele não quer que seja uma empresa de 10 ou 20 anos, ele quer que passe pelas gerações. Então, com certeza, não causará impactos na comunidade ali, na disponibilidade. Entendi. Então, nessa sua vivência aí, né, de todos esses anos de experiência, Valéria, como é que você vê a questão de tecnologia, né? Quais são as principais tecnologias e processos utilizados nessas operações de aproveitamento de água que você já trabalhou e que você acha interessante? Isso, eu trabalho com águas, na verdade, agora em novembro está completando 20 anos, que eu trabalhei 4 anos numa envasadora aqui em Socorro, onde eu moro, no Circuito das Águas Paulista, e faz 16 anos que eu atuo no Brasil todo. E eu vejo assim que a gente tem um desenvolvimento enorme de tecnologia em equipamentos, em produtos químicos e no processo em si. Até as pessoas estão evoluindo, que é com isso que eu trabalho hoje, né? No treinamento de pessoas para desenvolver elas para olhar a água como um recurso mineral, como algo que tem valor. Então, eu acho a tecnologia muito bem-vinda. As envasadoras de hoje, até essas pequenas familiares, têm um parque industrial bem legal, tudo é automatizado. A exigência é que seja automático, da lavagem das embalagens até o fechamento, ninguém coloca a mão. Mas hoje, se você for numa envasadora, sai do poço em tubulação de inox para um tanque fechado, chega na enchedora, lava as embalagens, enche de água, tampa e vai até, às vezes, o caminhão num processo totalmente automático. Então, a gente vê que a tecnologia chegou para ficar e está fazendo muito bem para a qualidade da água. Evita manuseio, diminui contaminação em todas as partes. Essa parte de equipamento dentro das envasadoras
ela usa recursos de tecnologia. Os desinfetantes melhoraram muito também. A gente consegue, com menos produto, ter uma eficiência maior na limpeza, um enxágue bem rápido para evitar o desperdício de água. E agora até, Johnny, tem algumas envasadoras mais modernas que estão adotando essa postura 4.0. Então, a automação, colocando sensor na linha para medir desperdício, tempo de parada, e isso está alavancando, né? Porque quando você reduz o uso de recursos e produz muito mais, você vai ficando uma empresa mais redondinha, mais amiga do meio ambiente, mais amiga da comunidade. Então, a gente vê que é uma empresa que usa as tecnologias e que elas são favoráveis para o nosso segmento. Realmente, você falou essa questão da indústria 4.0, porque eu fico pensando também, a gente falou a questão do gosto, esse negócio, imagina o quanto menos tiver contato, né, deve ser, entra na sua área, que é controle de qualidade, né? Você sabe que a gente vai lá fazer um treinamento, a gente fala, aqui a gente não usa perfume, não passa creme na mão, porque o produto é muito sensível. Mas aí, às vezes, você precisa borrifar um álcool 70, por questão de higiene mesmo, você mexeu num equipamento e tal. E para a água, ela é tão sensível que até o próprio álcool pode ser um problema, porque aí você percebe um gostinho de coco na água. Não, era o álcool que a gente usou no lugar errado ou da maneira errada no processo. Ou lá na limpeza do bebedouro na sua casa. Então, tem várias coisas que acontecem. Essa automação industrial aí fica muito legal. E eu fui numa empresa outro dia que eu falei pro cara, espera, deixa meu olho acostumar, porque do jeito que eu tô vendo tá tão lindo que eu não consigo achar defeito. Eu vou ter que acostumar um pouquinho com a sua planta, depois eu vou começar a rastrear aonde você pode melhorar, de tão bonito que tava. Que bacana. E, Valéria, como você avalia, né, as práticas de aproveitamento de água mineral que contribuem para a sustentabilidade ambiental? É uma empresa muito sustentável. Você pensar naquele tripé da sustentabilidade, né? Social, ambiental e econômico, uma envasadora de água. Ela é amiga da comunidade, ela não fere os recursos hídricos, a disponibilidade de água ali. Ela gera empregos. Se você pensar na questão ambiental, pouquíssimos resíduos. Então, eu tenho um pH mais alcalino de um detergente que eu usei. Às vezes, a própria água residual já é capaz de neutralizar esse pH. Quando não é, uma estação de tratamento bem simples, assim, um dosadorzinho de ácido já é capaz de neutralizar. Águas residuais é quase zero ali de impacto ao meio ambiente. Se você pensar nas embalagens, né? Hoje tem uma briga grande contra o plástico. Garrafas e tampas. A envasadora de água, ela já faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente já compensa o plástico que é vendido. Essa garrafa que eu coloquei no mercado, eu sou responsável por 20% dela. Vou dar a destinação correta, numa empresa de reciclagem séria. Então, a gente já tem essa preocupação, já atua nesse sentido. Até a Binan tem uma parceria com as empresas. Isso já acontece faz alguns anos. Além disso, se eu pensar no impacto, no aspecto econômico, né? Paga imposto, movimenta a economia do local, tem bastante envasadora, que é zona rural, e é uma indústria, cumpre toda a legislação trabalhista certinha. Então, tem bastante envasadora de água, que é a única opção de um trabalho formal para aquela localidade, e isso acontece. Então, eu tenho uma indústria numa zona rural de uma pequena cidade, e isso é o máximo, não é? As pessoas se sentem felizes de estar ali, com registro na carteira, ter férias, tudo certinho. Então, é uma empresa muito sustentável. Se você olhar para os pilares da sustentabilidade, atendemos a todos. Realmente. E uma atividade mineral, ainda mais como de água, né, que tecnicamente falando, o licenciamento é um pouco mais tranquilo, a questão do maquinário já muda um pouco, mas muda toda a realidade. Todo mundo... E um negócio que eu achei muito interessante nesse congresso da Binan, que foi o primeiro que eu fui, é a cadeia da água mineral. Desde a parte de pesquisa, perfuração de poço, a própria envasadora, depois rótulo, a criação de embalagem. Nossa, foi muito grande. Sim, é verdade.
Você pensa numa empresa de mineração, vocês que são da área de mineração já tem uma outra visão, né? Aí você chega numa envasadora de água, é muito bonito de se ver. Uhum. E a outra área também é a sua de controle de qualidade, que tem que ser à risca, que é parte de treinamento, é muito grande mesmo o setor. Sim. Valéria, quando a gente pensa assim, né, quais são as maiores dificuldades quando pensamos em proteger fontes de água mineral? Isso, eu acho que a grande dificuldade, você deve até ter ouvido ali, é valorizar o produto. Agregar valor. O consumidor hoje, quando ele compra água, ele pensa, água é água. Tá, mas por que você compra aquela na garrafa em vez de tomar essa da torneira? Porque você tem mais confiança. Porque é uma água que de origem é melhor, né? Ela não passou por processos de tratamento, ela não sofreu nenhum tipo de contaminação, ela chegou lá da captação até a sua casa sem alterações. Então, você tem que pagar por isso, para ter equipamento automático, para ter produto de limpeza, para ter funcionário treinado. Eu acho que a grande dificuldade é agregar valor. Além disso, a água mineral, além de sustentar esse processo aí de industrialização de um alimento, ela ainda fornece para o consumidor macro e micronutrientes, né? Você vê nas tabelinhas lá do rótulo das águas e cada uma tem alguns sais minerais diferentes dos outros que ajudam no equilíbrio do seu próprio corpo. Então, além da função de hidratar, ela também tem a função de nutrir. E isso é importante. Se a gente vê essa dificuldade que a gente tem no Brasil de agregar valor para o produto água, é dela que vem todas as outras dificuldades. Que aí vem aquela concorrência desonesta, aquele mercado bagunçado, que é a grande dificuldade hoje é essa, né? Porque o produto quase não tem valor. Então fica difícil de cumprir todos os requisitos, né? É um produto super exigente e ainda muito barato no mercado brasileiro. A gente precisa, então, valorizar, agregar valor a esse produto aí. Entendi. E, Valéria, como é que você vê, então, o futuro, né, da água mineral, né, de tecnologias também? Como é que você vê esse futuro da água mineral? A gente começou falando nisso. É inevitável um crescimento, né? Eu vejo com certeza, eu acredito nesse futuro, é até por isso que é aqui que eu trabalho, né? Eu acredito que as empresas estarão cada vez mais modernas e tecnológicas, cada vez melhores no processo de extração do minério, usando o recurso da maneira certinha, telemetria instalada lá para monitorar nível estático, dinâmico, as características naturais da água, físico-química, tudo em tempo real. E eu vejo o consumidor cada vez mais informado, mais exigente, não comprando água pelo preço, essa é a mais barata. Não, comprando água por algumas questões pessoais dele. Essa daqui tem responsabilidade social, essa daqui recicla as garrafas, paga os funcionários, ela demonstra uma seriedade. Hoje a gente vê, né, os QR Code da rastreabilidade lá, em vários produtos estão buscando a origem. Então, eu espero que no futuro da água as pessoas busquem pela origem da água, uma empresa séria, idônea, atrás daquela garrafinha, e uma produção sustentável, amiga, e uma produção que valorize o produto. Só que aí tem que pagar por ele, né? Eu vejo que no futuro nós vamos melhorar, mas tem que ser devagarzinho. Exatamente. E, Valéria, fala um pouco sobre sua consultoria, né? A gente falou bastante. Fala um pouco sobre você, sobre como surgiu a consultoria, quais serviços que você presta e como o pessoal pode entrar em contato com você. Isso, eu trabalhava numa envasadora bem pequenininha aqui em Socorro e foi um fornecedor que me chamou para trabalhar com ele, porque ele tinha essa ambição de fazer os treinamentos, alguns cursos para as empresas de água mineral, os oxigeradores de ozônio. Aí ele falou, você não tem vontade de fazer o que você faz aqui em muitas empresas? Aí eu topei o desafio, né? Minha filha era pequenininha, na fábrica a gente trabalha das 7 da manhã até as 9 da noite, quando chega o verão, porque é alta temporada, carnaval, Natal, tem que aproveitar. E aí eu fui para trabalhar em home office, fazia alguns trabalhos e ficava mais tempo com a minha filha. E assim fui ficando, né? Hoje, além desse treinamento, de ensinar a implantar a qualidade nas envasadoras, que é o que eu fazia ali,
uma análise de laboratório, um controle, verificação na linha de produção, se o torque, a tampa da garrafa está certinha, se o desinfetante está certinho, se a limpeza está sendo feita da maneira correta. Eu também faço essa parte de documentação, elaborar o manual de boas práticas, os procedimentos. Eu também ajudo as empresas que buscam alguma certificação, né? A gente tem uma certificação da NSF Águas Envasadas, que tem um protocolo específico para o nosso segmento, e hoje as empresas também partem para a ISO 22000, a FSC 22, que é muito reconhecida no setor de alimentos. Aí eu também ajudo essas empresas a ajustar o processo, os documentos, para aquilo que a certificação exige. Então, a minha principal atuação é essa, fazer um ajuste da qualidade, convencer empresários e colaboradores de chão de fábrica que em todos os pontinhos a gente tem que pensar que é um alimento. E serve criança, e serve idoso, e serve imunocomprometido, pessoas que não têm nenhuma resistência no corpo, toma água envasada. Então a gente tem que cuidar. Exatamente. Aí, para entrar em contato com sua consultoria, se tem site, tem algum número? Tem o site, Valéria de Oliveira Marchetti, o meu telefone, né? Que eu deixo disponível aqui nos comentários. É 199-9735-1254. E o LinkedIn. Você viu que eu não sou muito fã das redes sociais, mas é fácil de encontrar. Pelo site as pessoas encontram. A gente até tem alguns trabalhos, Johnny. Fizemos um e-book de águas envasadas com o portal eFood. Quem é do segmento pode acessar o site do portal eFood, encontra lá um e-book do poço até a gestão de resultados. São profissionais do setor que fizeram, profissionais engenheiro de minas, geólogo, químico, biólogo, todo tipo, que trabalha no Brasil inteiro também. Tem gente do Nordeste, do Norte, do Sul e do Sudeste aí fazendo parte desse e-book. E tem uma pós-graduação em Gestão da Qualidade e Segurança de Águas Envasadas pela Faculdade Metropolitana. Vocês podem entrar no site da Faculdade Metropolitana ou digitar pós em Águas Envasadas no Google, que ele já acha rapidinho. Para a pessoa fazer com reconhecimento pelo MEC do poço até a gestão de resultados. Como é que a gente faz trabalhar certinho nesse segmento? Perfeito, então. Valéria, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast da mineração, tá? Se quiser voltar para falar com algum outro assunto muito interessante aí sobre a água, as portas estão abertas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi um prazer te conhecer. Peço desculpas se às vezes eu falo um pouquinho rápido, assim, que eu fiquei um pouco ansiosa hoje, viu? Eu que agradeço. Ficar tranquilo. Tá, ok. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, a Ignea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, a minha empresa, Minimine Innovation, acesse mininovations.com.br. E, Valéria, lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Com certeza, até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.